pela salvação dos teus filhos, pelo teu crescimento ministerial, financeiro. Jesus, ele já pagou esse alto preço. Vira para o teu irmão e fala assim: não vendo o teu ministério, não vendo o teu chamado. Quando olhamos e avaliamos esses textos dentro da palavra de Deus, vivemos uma grande história. História essa que tem se repetido ao longo de ministérios, de igrejas, de séculos, que é a questão do chamado. Isaac era filho de quem? De Abraão. Quem é Abraão? Era o nosso pai na fé. Era aquele que herdou a promessa de Deus, que Deus falou: Abraão, sai da tua tenda, sai da terra dos teus pais, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar o teu nome, eu vou engrandecer o teu nome, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela passa para Isaac. Isaac recebe essa promessa porque está escrito na Bíblia que em Isaac se cumpriria a descendência de Abraão. E Isaac é o filho da promessa, porque Sara também não pode dar à luz. E o que é impossível, às vezes, muitas das vezes, na nossa vida, ao orarmos, ao clamarmos, ao acreditarmos no poder de um grande Deus, Ele pode fazer o sobrenatural. Isaac é fruto de um milagre. Quem sabe você que me escuta também é fruto de um milagre, fruto de uma história difícil, onde todos falavam que não ia ter jeito, mas o Deus do impossível, o Deus que faz o impossível, o Deus que realiza o sobrenatural, veio ao teu encontro e te mostrou que era possível viver um grande milagre. Quem sabe você foi desenganado, você está desenganado pelos médicos, quem sabe você está desenganado na questão familiar, mas hoje eu vim aqui como profeta de Deus declarar para você que nada é impossível aos olhos de Deus, e que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Vira para o teu irmão e fala assim: é para você essa palavra, é para você essa bênção, é para você essa vitória. E Isaac cresce nesse ambiente. Só que Isaac tem o mesmo problema de seu pai, porque grandes soldados, para grandes soldados, são dados grandes batalhas. Às vezes vejo os crentes reclamando, murmurando: está difícil, pastor. Pastor, eu vou desistir, pastor. Pega a história da Bíblia, vê qual crente Deus criou nas coxas, vê qual filho ele deixou de formar, vê qual filho ele deixou de trabalhar para aperfeiçoar o seu caráter, para que eles pudessem receber as grandes promessas. Se você começar no Gênesis, você vai pegar Abraão, você pega Isaac, que vai precisar de um milagre também em Rebeca. Você pega Moisés, irmão, que é fruto de um milagre e de uma carnificina, onde todos os seus irmãos hebreus tinham dito uma ordem de sentença de morte. E a mãe esconde Moisés. Esaú e Jacó não será diferente na tua história. A luta faz parte do teu crescimento. Vira para o teu irmão e fala assim: a luta faz parte do teu crescimento. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar, irmão. Ei, valente! Ei, profeta! Ei, mãe! Se Deus te deu, Ele confiou em você. Se Deus está permitindo você passar por esse vale, é porque Deus tem uma proposta, uma promessa para a tua vida. Então hoje eu vim aqui dizer: não pare, não desista, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua história. Pastor, eu acredito. E o que pode dar errado? Eu vender o meu ministério. Por isso que aqui nesse aniversário, dizer para você, irmão, não importa o preço que Satanás te ofereça, não importa as propostas do mundo, não importa as propostas da carne, nada será maior que o preço que já foi pago pela tua vida.
Sabe, Isaac é fruto de um milagre. E ele aprende o que eu e você aprendemos. O pastor de Isaac é Abraão, que senta com ele e ensina o caminho do Senhor, o relacionamento que ele deveria ter com o Senhor. Com certeza, Abraão ensina seu filho o seguinte: meu filho, sua mãe era estéril. E foi difícil, eu tive que orar, eu tive que buscar, eu tive que perseverar. Mas Deus ouviu minha oração. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Nós temos um Deus que faz o impossível acontecer no seu tempo. Meu filho, persevera. Sempre que você encontrar uma dificuldade, um obstáculo, uma barreira, entenda que esse obstáculo não é para te parar, que esse obstáculo não é para que você retroceda, é para que você avance a cada dia mais para a promessa. E agora Isaac tem que viver isso na pele, porque mais do que o testemunho do seu irmão, vale o teu testemunho. É muito bom a gente chegar aqui e falar da história dos outros, é muito bom falar de Jacó, de Abraão, de Davi, de Daniel, mas quando a gente fala assim, essa é a minha história. Era eu que um dia estava perdido, era eu que um dia estava cabisbaixo, era eu que um dia deixei de sonhar, era eu que um dia tinha abandonado, estava sem sonho, mas um dia eu me encontrei com Jesus. Aleluia! E foi Jesus que mudou a minha história. Mas do que falar dos outros vai te dar um respaldo poderoso, mas falar de ti te dá uma legalidade. Eu vivi o milagre. Quantos querem viver o seu milagre com Deus? Diga glória a Deus. Então eu quero profetizar que você vai viver o seu milagre. Eu quero profetizar, irmão, que você não pode se cansar. Tem uma palavra que eu amo, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 8 ou 9, se eu não me engano. E não nos cansemos de fazer o bem, porque se não houvermos desfalecidos. Lembra quem estava desfalecido no texto? Esaú. Esaú estava esmorecido. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Gálatas 6, versículo 8 e 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque se não houvermos desfalecidos, ao seu tempo ceifaremos. Eu só consigo ceifar, eu só consigo obter o meu milagre se eu não desfalecer. Glória a Deus! Quantas pessoas morreram à beira do caminho? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de andar, de ver Jesus e não obtiveram o seu milagre? Por quê, pastor? Porque desfaleceram. Vocês já se perguntaram por que Bartimeu foi o único naquela multidão que teve a ousadia de clamar para viver o seu milagre? Será que ninguém naquela multidão que ouvia Jesus junto com Bartimeu sabia que ali passava o rei Davi? Porque justamente a mulher no fluxo de sangue, no meio de uma multidão que o cercava, no meio de uma multidão que o tocava, no meio de uma multidão que queria apenas ouvir e ver Jesus, ela recebe o seu milagre, porque ela não desfalece. Mesmo desenganada, mesmo com as circunstâncias ao contrário, ela tem a ousadia de falar: eu preciso tocar em Jesus, eu preciso tocar nele. Quando eu tocar nele, algo vai acontecer. Se eu não desfalecer e chegar até ele, algo vai acontecer na minha história. E quando ela rompe a multidão, e quando ela rompe as dificuldades, e somente quando ela rompe toda e qualquer barreira e toca, aí o mestre fala: alguém me tocou diferente. Os discípulos não entendem. Quando às vezes nós, discípulos de Jesus, que andamos e caminhamos com Deus, não entendemos o projeto de Deus para a nossa história e nos perguntamos: Deus, por quê? Deus, para que isso? Mas a pergunta não é por quê e para quê. O segredo está na oração de Jesus.
Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Deus não passou. Não passar não, meu filho. E como é difícil escutar não. Porque nós estamos numa geração que está acostumada a ouvir sim. Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus tem milagres. E quando Deus fala não vou fazer, o caminho para você não vai mudar. Que isso, pastor? Deus não me ama, por isso te governa. E governar significa não perder o controle de qualquer situação. A Bíblia diz que nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Presta atenção, Deus já tinha dado a Rebeca o que aconteceria com seus filhos, porque ela ora. Para uma igreja que ora, sempre haverá revelações de Deus. Para uma igreja que clama, sempre haverá, irmão, intervenção de Deus. Para uma igreja que busca, sempre acontecerão milagres de Deus. Sabe por quê? Porque está na palavra: batei, abri-se-vos, buscais e achareis. Não se canse de bater até o teu milagre chegar. Não se canse de buscar até a tua vida ser mudada. Qual o grande problema, pastor? Nós vivemos numa geração imediata. Deus tem que fazer, Deus vai acontecer, Deus tem que fazer isso. E passa algum tempo, Deus não fez, elas falam, pegam a sua chamada e falam: pastor, estou indo embora. Eu quero saber o que vai acontecer com essa geração quando o pastor fala assim: estou indo embora eu. Meu Deus! Agora eu que vou. Fiquem vocês aí. Porque eu nunca ouvi tanto, Rodrigo. Eu vou embora, está difícil. Quem te disse que o evangelho é um caminho fácil? Quem te enganou, irmão? Por aí. A palavra de Deus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... O caminho tem milagre. No caminho a provisão. No caminho tem o mestre fazendo sobrenatural todo dia. Mas no caminho também tem uma cruz, irmão. E essa cruz é para você carregar. Não se deixe enganar. Jesus pagou o preço. E agora a igreja de Deus precisa continuar a pagar o preço para seguir o evangelho verdadeiro de Jesus. Meu filho Isaac, você vai ter que passar por isso. Teu pai passou, você vai passar também. E quantas coisas tivemos que passar, para chegarmos onde chegamos? Quantos obstáculos tivemos que deixar para trás de vencer? E vencemos até hoje. Para acreditar na promessa, para acreditar no chamado. Isaac ora, irmão. Isaac busca. E sabe o que acontece? Acontece o milagre. De tanto clamar, de tanto orar, Rebeca engravida. E a gravidez de Rebeca é uma gravidez complicada. Diz a Bíblia, de a ponto ela falar: Deus, o que é isso? A gravidez de Rebeca é tão complicada que ela vai questionar: Deus, o que está acontecendo dentro de mim? E Deus fala para ela: há 2 gerações dentro do teu ventre. Há 2 gerações. E elas estão lutando entre si. Um vai ser maior que o outro. Mas parece que a gente esquece o que Deus diz a gente. É muito mais fácil guardar mágoa, guardar rancor, guardar o que está errado, do que guardar a promessa. Tem uma coisa, essa geração tem se esquecido, é de guardar e anotar as palavras que Deus tem nos dado. Porque quando tudo dá errado, você se esquece do que deu certo. Porque quando tudo dá errado, você faz uma tempestade no copo d'água e se esquece que foi Deus. Muitas das vezes que já tinha te avisado que aquilo iria acontecer. Pastor, não estou entendendo. Como não está entendendo? Deus falou que viria um momento de luta, mas também falou que você deveria estar de pé. Quantos guerreiros de Deus eu tenho aqui essa noite? Glória a Deus! Eu quero aqui profetizar um milagre pela tua história.
Eu quero aqui profetizar que Deus ele vai fazer algo poderoso. Muito mais, irmão. Se tem uma palavra que eu gosto, é Efésios 3:20. Que Deus é poderoso para fazer além, muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Sabe o que significa? Que Deus faz além. Então, se você tem um sonho de ser um pregador, eu falo assim, eu vou além contigo. Você não vai ser só um pregador, você vai virar pastor. Meu Deus! Aleluia! Eu tenho medo de ser levita, só vai ser levita não, você vai ensinar o povo que é a adoração. Eu tenho sonho de uma família restaurada. Não, você não vai só ter sua família restaurada, não. Você vai mostrar para todo mundo o que é ter uma família restaurada. Deus, ele sempre nos leva além, porque os propósitos dele são maiores que o nosso. O nascimento é difícil. Nascem os dois gêmeos, um bonito, cabeludo, que deram o nome de Esaú. E nasce o outro agarrado no calcanhar do seu irmão. E matam esse menino com o nome de Jacó, suplantador. Quem era mesmo que iria reinar, segundo Deus tinha falado para Rebeca? O mais novo. E como o mais novo pode ser um suplantador? Como o mais novo pode ser aquele que geraria e enganaria a população? Meu irmão, mesmo que a tua família não acredite no projeto de Deus, Deus é fiel para cumprir a sua promessa para a tua vida, irmão. Nem sempre as pessoas vão acreditar na gente, não. E não tem que acreditar, não. Quem tem que acreditar no meu chamado é você e o seu Deus. Porque se você acreditar em Ele, já está bom. Você já tem o combustível certo para viver o seu milagre. Essa família cresce. O direito de primogenitura era de quem? Isaac. Isaac, que era o pai e que era o cabeça da época, amava mais a quem? Esaú. E Jacó? Jacó tinha um amor de mãe. A mãe, desculpa a mulher, naquela época a mulher não tinha autoridade que tinha hoje. Não tinha independência feminina, não tinha voz da mulher. Pelo contrário, a mulher era submissa ao seu marido, e o marido era considerado como cabeça. Então Isaac só tinha sua mãe. Esaú só tinha, Jacó, desculpa, só tinha sua mãe. Só que Deus conhece os corações. Só que Deus, lembra o teu irmão assim, vê. Lembra o teu irmão assim, Deus está te olhando. Passa o tempo, os meninos crescem. Isaac quer dar o direito da bênção para quem? Para Esaú. Esaú era caçador, tinha mais destaque, fazia guisados, comidas para o seu pai, e seu pai se deliciava. Isso fazia o coração do seu pai ser mais apaixonado por Esaú. Eu imagino Jacó, pacato, homem de tendas. Belo diz, Jacó está fazendo lá um guisado, volta Esaú do campo, cheio de fome. Tu já ficou cheio de fome, irmão? É ruim ficar cheio de fome porque tudo vira gostoso. Tu pode comer a pior comida, tu está com muita fome, tu fala que é maravilhosa. Vou voltar aqui, meu irmão. Tu já saiu de jejum de um propósito, irmão, que você estava com o rei na barriga, como a gente costuma dizer, que tu fala assim, meu Deus, graças a Deus, terminou. Agora, só Jesus. Vai aí, vamos lá, irmão, que hora nada, acabou agora, eu orei já 24 horas. Agora é o momento da bênção, da vitória. Meu Deus! Não é assim? Quando tu está com fome, tudo fica mais saboroso. Fora com muita fome, Esaú está esmolecido, cansado, afadigado. E olha para a comida do seu irmão e fala assim, meu irmão, me dá um pouquinho do teu alimento.
Lembra de Jacó, o enganador, o suplantador, aquele que a família marcou, aprendeu a enganar, aprendeu a se favorecer das situações. Eu até te dou, meu irmão, se você me dá o direito da tua bênção. O que o diabo tem feito para tirar a tua vitória, teu milagre, irmão? O que o diabo tem te oferecido, irmão, para que você largue o teu ministério, o teu chamado? O que o diabo tem te oferecido para você sair, para tu ir embora, para tu desistir? Quais são as propostas que o diabo tem te feito para que você largue o seu pastor, largue o seu ministério, largue o seu chamado e possa desistir do propósito de Deus? Esaú, cansado, afadigado, com fome, diz o seguinte: o que é que me adianta o direito da primogenitura? Muitas das vezes, quando nós estamos cansados, afadigados, nós falamos como Esaú: de que adianta ter promessa se ela não se cumpre? De que adianta Deus me prometer todas as coisas, pastor, se hoje o que eu vivo não é a realidade da minha história? Deus falou que eu ia ser grande, pastor. Deus me prometeu promessas poderosas e hoje é a minha realidade. Não diz isso, pastor. Hoje a minha realidade é uma realidade dupla, é uma realidade difícil, é uma realidade de desânimo, é uma realidade, meu irmão, que eu estou cansado de trabalhar, pastor, e não ver nada. Eu estou cansado de ir à luta, pastor, e tá. E o que fazer, irmão, quando as circunstâncias te parecem maiores que as promessas? O que fazer, irmão, quando nós chegamos a um dado momento da nossa vida que nós nos cansamos? Pastor, ora! Pastor, já orei tanto. Agora, irmão, já orei tanto, pastor. Calma, irmão, não há forças para clamar. Pastor, irmão, estende a mão para Jesus, nem isso, eu aguento mais, pastor. Quem sabe a tua história chegou até aqui, e por muito menos você já vendeu aquilo que Deus te deu como herança. Esaú vende o seu direito, a sua bênção, a sua promessa por um prato de lentilhas. Tu tem noção do que é isso, irmão? Tu pegar um propósito de Deus, um sonho de Deus, uma promessa de Deus e se vender, e largar, e abandonar. Eu quero te ensinar a primeira coisa essa noite: não despreze, não venda e não negocie a tua promessa. Vira para o teu irmão e fala assim: vamos lá, bote o dedão de profeta na cara dele e fala assim: não venda, não despreze e não negocie a tua promessa. A tua promessa foi paga por alguém chamado Jesus, e ele foi até a cruz por você. Por isso, meu irmão, o preço da tua promessa não tem preço. Pode aplaudir, Senhor Jesus. Primeiro erro de Saul: negociar e vender o que não era dele, era de Deus para a vida dele. Qual é o primeiro erro que nós cometemos quando nós começamos a negociar o que não é nosso, é de Deus para a nossa história? Não negocie o que Deus falou para você. Aleluia! Sabe qual foi o segredo dos discípulos? Mesmo afundando, como Pedro afundou, mesmo no momento de incredulidade, como Tomé teve, mesmo indo pescar como muitos fizeram, mesmo no caminho de Emaús, como muitos foram ao caminho, eles não desprezaram a promessa de Deus. Irmão, você quer viver um milagre? Você quer viver a promessa? Você quer ser bem sucedido? Você quer ter sua família abençoada? Você quer os propósitos de Deus na tua história? Não venda, não negocie o teu chamado. Permaneça firme.
Babilônia não é teu lugar. Daniel, quanto você quer, meu filho, para você se juntar a gente? Quanto você quer, Daniel, para parar de orar? Quanto você quer, Daniel, para você se corromper? Quanto você quer, Sadraque, Mesaque e Abednego, para serem mais uma na história da Babilônia? Eu não vou negociar. Para quem não negocia, tem milagre. Para quem não se vende, tem milagre. Tem que parar de orar e vou continuar orando. Mas você não sabe a lei, não importa a lei. Meu Deus é maior que a lei. Eu vou continuar seguindo o chamado. Eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar seguindo. Eu não negocio o que Deus fez na minha vida. Eu vim da Babilônia, mas não sou da Babilônia. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E foi para isso que Deus me chamou. Você pode estar na Babilônia. Você pode, meu irmão, estar na mesquita, mas você não é de mesquita, você é cidadão do céu. Você é filho de Deus, você é herdeiro da promessa, você é herdeiro do chamado, do poder, do Espírito Santo. Então eu quero te dar um conselho essa noite: não venda, não negocie o teu chamado. Pastor, está muito difícil, cara. Não tem dificuldade que não passa. Uma vez eu escutei um certo seriado, eu cheguei no fundo do poço. Onde chegar no fundo do poço aqui não tem outro lugar que não subir. Está tudo difícil, pastor. Então a tendência é melhorar, porque se já está tudo difícil, vamos profetizar dias menores. Pastor, eu estou num vale de ossos secos, então é aí que tem que se levantar profetas para profetizarem a glória, o avivamento, a unção, o poder, a glória de Deus. Pastor, eu estou no vale, então eu ergo meus olhos ao monte, e eu lembro de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. É tempo de se levantar uma geração, como a geração de Daniel, como a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma geração que não se vende, uma geração que não negocia o que é teu, que não despreza o chamado, antes persevera. Palavra de Deus, 1 Pedro 2, 3, vai dizer que Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca, antes que todos cheguemos ao cumprimento da promessa. Deus fala assim: eu sou longânimo, mas tudo isso está demorando, pastor. Aí Deus diz: eu que estou no controle. Vou deixar? Tem gente que quer mandar um barco, Rodrigo, que quer dizer a direção que o barco vai tomar, a direção que a igreja vai tomar, que é assim que tem que fazer. Ei, irmão, se coloque no teu lugar, porque o leme do teu navio, porque o leme da tua vida já tem dono, e esse dono se chama Jesus. E se você quiser pilotar, ele sai até do teu barco, porque ele não aceita outro lugar senão o primeiro. Tu diz: pai, o jogo está difícil. Foi difícil para Jacó, foi difícil para Abraão, foi difícil para Isaac, foi difícil para Moisés. Diz para quem foi fácil? Vencer na vida é para campeão, irmão. Vencer na vida é para vencedor. Vencer na vida, irmão, é para profeta, é para profetizar, é para gente que tem coragem, é para gente que tem ousadia, é para gente que não para em meio às adversidades. Quer vencer, campeão? Bota um pouquinho de coragem, bota um pouquinho de foco, bota um pouquinho de Jesus e segue em frente. Caminhando eu vou para cá, caminhando eu vou para cá. O poder do chamado. Não despreze, não vê. Qual foi o erro de Esaú? Vendeu, que era dele. A parte era dele. Pastor, como é que Deus sabia? Deus sonda e conhece o nosso coração. Você não está se escondendo, não, irmão. Deus te vê. É o Roy, o Deus te vê. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Deus está te vendo.
Mesmo Deus que te vê hoje e que sonda o teu coração, sondava o coração de Esaú. Ele tem o direito, ele é o primeiro a nascer, mas ele não tem um coração perseverante. Mas ele não tem a força necessária para ir além. E na primeira adversidade, ele vai me negar. Ele vai vender o que eu dei para ele, para o seu irmão. Será que esse é você, irmão? Que tem negociado um chamado poderoso, que tem negociado propostas poderosas de Deus na tua vida, por não entender, por não compreender, irmão. Esaú perde o direito da bênção. Pelo que o teu irmão passou, o direito da bênção é teu hoje. Jesus garantiu esse direito na cruz. O direito de ser herdeiro das promessas, o direito de ser filho de Abraão, herdeiro de Deus, o herdeiro de ser abençoado, de ter uma vida santa, o direito de viver a vida eterna, o direito de ser mais que vencedor dessa terra, já foi pago por Jesus. Esse é teu direito. Meu irmão, o direito é teu. Só não venda. Só não negocie, porque se você negociar, irmão, você vai fazer que nem Esaú, sumir da história, perder a promessa e se contentar em servir, ao invés de servir. Meu Deus! Vira para o teu irmão, você não pode negociar o teu chamado. Assim, tu não pode negociar o que Deus tem na sua vida. Preste atenção, você que chegou aqui que é a primeira vez, foi convidado por uma pessoa, meu. Deus tem uma obra na sua vida. E ele fez você escutar isso, passar para quê? Para mudar a tua história. Para trazer um pouquinho de paz, de alegria e de milagre para o seu coração. Para que você tenha uma vida mudada. Não vendo o teu chamado. O diabo vai até te fazer propostas, fez para todos eles. Até para Jesus, Satanás fez proposta. Satanás não deixou de tentar o Filho de Deus. O próprio Verbo que se fez carne e habitou entre quem? O que o diabo fez com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Tu está com fome. Tu não está esmorecido, tu não está cansado da caminhada, tu não está fazendo jejum durante 40 dias sem comer nada. Transforma as pedras em pão. Se ele tentou Jesus, imagina os filhos de Deus. Só que Deus quer levantar uma nova geração. Aleluia, Deus! Bate a mão no peito e fala assim: eu faço parte dessa geração. Pastor, qual é essa geração que não se vende, que não negocia, e que não abre mão da sua herança, que não abre mão do Senhor, que não abre mão das promessas de Deus, que não abre mão do chamado de Deus, que vai perseverar até o fim, até que nos seja dada a coroa da glória. Quantos fazem parte dessa geração, digam glória a Deus. Meu irmão, não se venda, Deus tem o melhor para a tua vida. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus tem o melhor para a tua vida. Fala assim: Deus tem o melhor para a tua história. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para você. Deus é capaz de fazer o sobrenatural acontecer por você. Ele parou o sol para Josué e o povo de Deus ganhar. Ele abriu o mar para Moisés e para os filhos de Deus passarem. Não pense que Deus não fará isso com você. Deus fará. Aleluia, Senhor. Pastor, quando Deus fará? No seu tempo. No seu. Vira para o teu irmão e fala assim: o tempo é dele. A luta é tua. Mas mesmo na tua luta, ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não temas, não te assombres, eu sou contigo, por onde quer que andares. Eu vou estar com vocês. Eu vou. Mas quando eu subir, eu vou vir com o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da revelação. E esse nos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Vira para o teu irmão e fala assim: tu não está só na luta não, Deus está do teu lado.
O Espírito Santo está com você. Você é mais forte do que você imagina. Vem para o teu irmão e diga assim: você é mais forte do que você imagina. Como é que você mostra que você é forte, campeão? Não é batendo nos outros. Não é dando uma costa, dando uma querendo. Como é que eu mostro que eu sou mais forte, pastor? Manda ele vir que eu dou uma porrada nele. Não, irmão, não é isso que eu estou falando. Você é forte quando você encontra forças onde você não tem para continuar. Você é forte quando você não desiste do teu chamado e continua clamando e orando para Deus fazer um milagre. Você é forte quando você não abre mão da tua promessa. Você é forte quando você não abre mão da tua família. Quando você não abre mão da palavra. Quando você não abre mão de Deus. Tu é forte. Lembra que Deus disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Lembra para irmão assim: homem valente, mulher valente, Deus é contigo. Deus é com você. Sabe? Não se venda. Primeira coisa que eu quero te ensinar: não venda, não negocie o evangelho. Pastor, tem tanta gente se corrompendo, o problema é deles. Eles um dia vão prestar conta. Eles um dia vão ter que estar com Jesus e prestar conta com Deus do seu chamado. Porque não pode a você perder a direção, não pode a você perder o foco, não pode a você perder o direito da tua promessa. Não pode que as pessoas que erraram com Deus, elas vão dar conta com Ele. Você não pode perder a tua promessa. Não perca a tua promessa por causa deles. Tem te levantados, olhe por eles, mas continue firme em Jesus. Continua com o seu foco em Jesus. Segunda coisa que eu quero te ensinar, então. O começo pode estar sendo difícil, mas o final da história você vai se sofrer. Glória a Deus! Aleluia, Pai! Sabe? Jacó começa como o quê? Como enganador, suplantador. Aquele que usa da sua astúcia para conseguir o que quer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem você daria a tua herança? Para alguém com uma aparência bela, mas superficial? Ou para alguém que, mesmo errado, não abre mão da sua promessa? Para quem você entregaria? Você tem 2 filhos. Você tem um filho que é altamente superficial, autossuficiente, que não depende de você e que não valoriza o que você dá. E você tem outro filho, todo errado, mas que não abre mão. Que não abre mão do teu chamado. Para quem você daria a tua herança? Você daria para aquele que não valoriza o que você fez por ele? Eu daria para o Senhor. Eu também. E por isso Deus deu para você. Deus. Porque meio de tantas as dificuldades você está aqui. Deus não te chamou pela sua perfeição. Deus te chamou pela sua fome que você tem por Jesus. Aleluia, Deus! Deus não te chamou perfeito. A Gisele Nascimento canta: ninguém é super-homem, você não nasceu de aço, não leve em teus ombros além do que ele carregou. Sabe, você não é super-homem. Mas Deus olhou para você e viu alguém disposto a viver um milagre. Alguém que não abriria a mão do chamado dele, mesmo não sendo perfeito, mesmo nascendo como Jacó e tendo um início difícil. Presta atenção. Quem foi a rainha Esther? Alguém que perdeu seus pais no início da caminhada. Imagina que ia crescer sem pai, ter todos os ensinamentos dados pelo seu tio, e deu sorte porque seu tio era Mordecai, alguém íntegro, zeloso,
Olha, quem diria, me pergunta assim, quem diria que aquela menina que perdeu seus pais e foi criada pelos seus filhos chegaria a ser rainha de Suzano? O que você não vê agora, Deus trabalha para dar para você. O que você não consegue enxergar hoje, Deus já está trabalhando para mudar a tua história. Aleluia! A promessa que você quer hoje, Deus já está preparando para amanhã. O começo pode estar sendo difícil, irmão, e geralmente o é, mas o final vai te surpreender, irmão. Mas o final vai mostrar Deus na tua história, mas o final vai mostrar para todo mundo que grandes coisas fez o Senhor na tua vida. Começos difíceis, finais surpreendentes. Por isso não desiste, irmão. Jacó não desiste, você não quer me dar. Você não quer a bênção do Senhor dar para mim. Você vai abrir mão do chamado e eu não vou. Eu até engano pelo chamado, eu até erro pelo chamado, mas eu não abro mão do chamado. Ao ponto de enganar seu próprio pai, irmão. Jacó vai. A vida parece que está tudo bem, até Deus se revelar a ele e falar assim: rapazinho, está fazendo o que da tua história? Ele vê uma janela, uma escada de anjos subindo e descendo. Ele diz: Deus está comigo, eu nem sabia. Quantas vezes Deus esteve conosco e a gente nem sabia? Sabe por quê? Porque o começo é difícil, mas se você tiver um coração perseverante, o final vai te surpreender. Eu lembro de uma geração que começou difícil, uma geração que queria e se entregava. Chegou um ponto de a gente olhar para aquela geração e falar assim: o que aconteceu? O que aconteceu com essa geração? Uma geração que queria Deus. E todo mundo está perdida. Enquanto as pessoas estavam perdidas, Deus estava trabalhando. E só dessa geração perdida, eu posso falar de 4 pastores e futuros líderes. Estou falando da minha, estou falando da dos outros, não. Lutamos, trabalhamos tanto, para quê? Para hoje termos a comunidade cristã serviço do Rei Jesus. Para hoje estarmos aqui na Nação Santa, para estarmos vivendo em Cristo com o nosso irmão Bruno, para estarmos profetizando com o Cleitinho e tantos outros que Deus se levantou e Ele ainda vai levantar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia, irmão. O começo pode ser difícil, você pode falar: eu perdi minha história, eu perdi minha geração, eu perdi o sonho. Não perdeu, não. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele vai fazer acontecer. Tem uma música do lado que diz: Deus vai fazer acontecer. Os seus inimigos não vão resistir. Ele promessa ser. Por quê? Ele é contigo. Continua. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti é bem melhor. Pega na mão dele. Você crê nas promessas que Ele diz. Crê no Deus, você crê nas promessas que Ele diz. Mantenha a fé. Pega o teu irmão assim: mantenha a tua fé. Não perca a fé pelas lutas, irmão. Mantenha ela. Mantenha a fé. Jacó manteve a fé. Foi enganado também, porque quem engana não via enganar. Tudo que você planta, você vai colher. É natural da vida. Só que um dia, no Vale de Jacó, em Gênesis 32, Peniel está para acontecer. Vi a Deus face a face. E a minha vida foi salva. Sabe por que o encontro é tremendo, esse encontro que o pastor Rodrigo falou? E eu quero te convidar, te incentivar e pedir para que você faça de tudo
para você ir, porque você separa dias para se encontrar com Deus. Quem se encontra com Deus tem sua vida transformada. O pecador, ele volta santo. Aleluia. Aquele que não sonhava, volta a sonhar. Glória a Deus. O começo é difícil, irmão, mas o teu final vai te surpreender. Aleluia. É assim. Nem sempre o início grandioso revela um final surpreendente. Ah, mas todo começo difícil. Vai lá em José, sonhador. Lá vem o sonhador. Deixa o irmão sonhar, irmão. Não impede ele de sonhar, não. Vai que Deus está com ele e você não sabe. Lá vem o sonhador. Deixa o irmão sonhar, irmão. Custa nada. Melhor sonhar do que morrer. Então sonha. Lá vem o sonhador é vendido. Vai para o Egito, para a casa de Potifar. Olha só o começo de José. Na casa de Potifar ele vai para a prisão. Quem daria para ele? Quem falaria que essa história nasceria um governador? Alguém que, abaixo de Faraó, mandaria em todo o território do Egito. Por isso que Deus diz o seguinte: os meus planos são maiores que os vossos. Glória a Deus. O que eu tenho é maior do que vocês. E o que vocês não entendem agora, vocês vão entender depois. Pastor, não entendo. Não é para entender não. Continua seguindo. Dá a mão para o teu pastor, vai fazer a obra. Vamos embora, campeão. Deus conta contigo. Aleluia. Deus está contigo nessa barra. Vai dar tudo certo. E quem foi José? Lembra de Jacó? Difícil. Ama Raquel, recebe Lia. Trabalha mais um pouquinho com Raquel. Constrói uma família. 11 filhos. 2 esposas. 2 concubinas. Brincadeiras à parte, se aguentar uma mulher está difícil, imagine 4. Meu Deus. 4. Mas diz para mim que esse seria aquele que geraria as 12 tribos de Israel. Forte, forte. Mas em Peniel. Peniel, que começou difícil, passa a dar lugar a nascer um campeão de Deus. Eu não sei o que está difícil na sua vida, irmão, o que está impossível para acontecer, mas deixa um campeão nascer hoje aqui na tua história. Deixa nascer uma pessoa que não desiste, que persevera. Pega qualquer campeão, vai ver a vida dele, vê se não teve treinamento, vê se não teve anos de dedicação, vê se não teve uma história por detrás de uma conquista, por detrás de uma vitória, por detrás de um milagre. Qualquer campeão, né? Pega lá. Deixa o campeão nascer. Às vezes fala assim, pô, pastor, estou fraco, diz. Nasce um campeão hoje aqui. Aleluia. Nasce um profeta hoje aqui. Nasce alguém que não abre mão do seu chamado, não abre mão da sua vocação, não abre mão do que Deus tem para a sua história. Hoje nasce aqui um campeão de Deus. Israel precisa nascer. E Jacó tem que morrer. Esse homem fraco, que não aguenta nada, tem que morrer, irmão. Como eu já te disse, você é mais forte do que você pensa. Sabe quando a gente descobre que é forte? Quando a gente perde esforço. E a gente vai ter que encontrar forças onde a gente não tem para vencer na vida. Quando a gente tem que fazer tudo e falar, eu ainda acredito, Senhor, na tua promessa. Eu ainda acredito, Senhor, no teu milagre. Eu ainda acredito, Senhor, no teu sobrenatural. Quero viver essa promessa. Terceira e última coisa que eu quero te ensinar nessa noite é que para quem persevera, haverá sempre um milagre. Para quem não abre mão do seu chamado, vai ter sempre vitória. Terceira coisa que eu quero te ensinar, irmão, é você largar esse discurso
de fraco, de perdedor, e se levantar e dizer: Deus, eu estou aqui. Hoje nasce um campeão. Hoje nasce uma nova geração. Hoje nasce uma geração que vai lutar até o fim pelo seu milagre. Que não vai desistir de Deus, da sua família, da sua promessa, e que vai correr até o fim. Até as tuas promessas se cumprirem. Será que eu tenho algum vencedor aqui nesse lugar? Será que eu tenho alguma pessoa aqui hoje nesse lugar que gostaria de deixar nascer um campeão na sua história? Será que eu tenho uma geração que vai se levantar, vai dar a mão para o Rodrigo, pastor Rodrigo, e falar assim: vamos sacudir essa terra, vamos sacudir essa cidade, vamos ganhar alma para Jesus, vamos perseverar até o fim, vamos seguir a promessa. Deus é fiel, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Será que eu encontro uma geração que vai falar assim: eu acredito, Deus, na tua promessa, e eu vou ser fiel até o fim? Porque para quem é fiel, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Jesus não está procurando pessoas que andem um pouquinho com Ele. Jesus quer pessoas que estejam e que queiram andar uma história com Ele. Vira para o teu irmão e fala assim: a tua história está sendo escrita por Deus. Amém? Amém. Quem quer parar no meio do caminho e perder a história? Quem quer abandonar a história e perder a bênção? Agora, quem quer se levantar aí até o final para ver, receber a coroa da vida, se coloca de pé aí. Aonde você estiver, irmão. Você que quer ser como Jacó, que não vai abrir mão do seu chamado, que não vai abrir mão da sua herança, Glória a Deus. que vai perseverar até o fim, e que vai viver as promessas de Deus. Se coloque de pé onde você estiver, irmão. Eu quero profetizar, eu quero declarar que hoje nasce uma nova geração. Entendeu? Que o início pode ter sido difícil, pastor Rodrigo, mas que grandes surpresas Deus te concederá. E que nasce uma geração, irmão, que não vai abrir mão da tua promessa. Onde você estiver, irmão, bote a mão no seu coração e